No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um filme que foi bem polêmico, que saiu no ano de 2020 na Netflix e que teve uma polêmica enorme há uns 2 anos atrás, que é o filme Minhana, ou Cuties em inglês, que é um filme Bonitinha, se eu não me engano esse é o título em português, que é a história de um grupo de meninas de seus 11 anos de idade que queriam participar de um concurso de dança. Então elas treinam na escola e tal, elas dançam. E eu queria falar sobre esse filme porque existe um aspecto ali que ninguém falou por falta de repente de conhecimento, e eu acho que é importante trazer esse assunto aqui pelo fato de eu ser não só uma professora de francês, mas também de querer compartilhar com vocês a minha experiência na França, o modo de vida, como as coisas acontecem por lá. Eu acho que é um aspecto muito interessante que infelizmente foi acobertado pela polêmica e que vai além da polêmica, né? Então eu gostaria muito que vocês fossem bem respeituosos aqui nos comentários, tá? Porque eu não quero que meus comentários aqui virem um aterro sanitário, entendeu? Bem respeituoso, se quiser deixar opinião, tudo bem, beleza, mas deixe de uma forma educada. E vamos conversar sobre uns aspectos diferentes aí desse filme, para vocês poderem entender melhor certas coisas, tá bom? On y va! Coucou mes chéris, eu sou a Ana Paula, presidente executiva e professora de francês aqui do Cadê Minha Baguette? Soyez la bienvenue! Então, mais uma vez, eu vou insistir que vocês sejam bem educados aí nos comentários, porque senão eu vou dar bloco mesmo, sans pitié, sem piedade e sem dó. Então, vamos lá, gente. O que eu queria tanto conversar com vocês e explicar para vocês? Quando eu assisti esse filme, na realidade, eu assisti por causa da polêmica, porque eu não tinha nem... Eu acho que eu nem assistiria, sabe? Não ia nem me passar pela cabeça, nem olhando a ficha é o pôster, a foto. Eu acho que eu não teria me interessado por esse filme, mas aquele, pra mim, acho que foi um pouco do tal do efeito Streisand, né? Criou-se a polêmica aí que gerou interesse no filme justamente, né? Eu acabei assistindo e eu falei assim, gente, mas que loucura é essa? O que tá acontecendo, sabe? Porque esse filme, ele tem vários aspectos muito interessantes. E pra mim, uma coisa muito importante ali que realmente ninguém falou, que pode ser que aqui no Brasil também pode ser por um pouco de falta de conhecimento desse determinado aspecto, né? É que é a relação de uma jovem adolescente, pré-adolescente, né? Porque 11 anos de idade eu nem sei ainda, tá naquele limbo infanto-juvenil, aquele período da vida que é uma criança que já quase não é mais criança, adolescente, bom, enfim, whatever. Então, o que acontece? A história é um grupo de meninas que querem participar de um concurso de dança. Elas são também, elas estudam, são estudantes em um lycée, dans un lycée, não, colégio seria o equivalente do ginásio aqui do Brasil, que é o ensino, eu nunca sei, ensino médio, ensino baixo, ensino alto, bom, enfim. 11 anos, tipo quinta série, né? Então seria, no caso, na França, seria o equivalente do colégio. Ai, desculpa, gente, tô suando. Ai, deixa eu ligar o ventilador, peraí. Ai, melhorou. Então, essas meninas, elas estão sempre ensaiando para poder participar desse concurso de dança. Eu tô aqui fazendo um resumão, tá? E provavelmente vai ter spoilers. De qualquer forma, é um filme que já saiu há algum tempo. Enfim, vou dar spoilers, muito provavelmente. Então, nesse grupo, vamos dizer que a personagem principal é a Aminata. Aminata, que é uma garotinha de 11 anos de origem senegalesa. A família dela é senegalesa e vive na França. Ali no filme não foi mencionado se ela nasceu na França ou se ela nasceu no Senegal, porém a gente entende que o tipo de educação que ela tem dentro de casa é uma educação, cultura e valores tradicionais do Senegal. Então ela vive com a mãe dela, com um irmão mais novo e um outro irmãozinho bebê que a gente quase não vê no filme. E o pai dela, nesse momento, ele está no Senegal
porque ele foi buscar a segunda esposa dele, porque ele vai se casar com uma outra mulher, mas ele vai pegar uma segunda esposa, porque eles são muçulmanos, então isso faz parte da tradição muçulmana, de um homem poder se casar com várias mulheres, né, a poligamia. Você concorda ou não? Isso daí já é um outro debate, é que eu só tô relatando para vocês um aspecto da vida deles, tá? Cultural, etc. Então, ele foi nesse... A gente não vê o pai, aí spoiler número 1, a gente não vê o pai durante o filme, mas a gente sabe que ele tá no Senegal, porque a mãe dela, da Aminata, conversa por telefone com ele. Então, o que que acontece? Ela fica muito... a mãe, ela tá muito chateada com isso. No fundo, ela não queria dividir o marido dela com uma segunda esposa. Você vê ao longo do filme que ela tá muito chateada com isso e que a menina, ela sente a dor da mãe. Só que como ela é uma criança, uma pré-adolescente, ela, lógico, ela não sabe expressar verbalmente ou de repente ela não entende direito o que está acontecendo com ela. Então ela começa, né, enfim, a ter algumas atitudes e tal. Começam a acontecer coisas, né? Então, o que que acontece? Antes de entrar no filme propriamente dito, eu vou fazer um resumo muito resumido, super resumido, da relação entre a França e o Senegal. E vocês vão entender por quê. Por que que eu tô falando isso? Porque isso daí vai ser importante ao longo aqui do vídeo para vocês entenderem onde eu quero chegar com esse vídeo, tá? Porque o que acontece? Lá no século XVII, lá do século XVII, a França, ela navegava ali pela África, ali pela costa da África e inclusive no Senegal, porque existia todo aquele comércio, como tinha Portugal, Inglaterra, né? Era um período das grandes navegações e eles iam muito ali naquela costa ali da África, né? E notamment, né, ali no Senegal. E tinha o comércio lá de vários produtos, inclusive aquele infeliz e desgraçado comércio de seres humanos também, né? Sim, como todo país colonial, colonizador, a França também, né, teve ali o seu dedo lá nessa vergonha histórica, mas enfim. Se tiver algum historiador aí assistindo esse vídeo e quiser vir aqui fazer uma participação, eu agradeço muito, porque são muitos detalhes, né? Mas aqui eu só tô dando um resumão mesmo para vocês entenderem o ponto onde eu quero chegar. E em 1854, o Senegal virou uma colônia francesa. E só no ano de 1960 que o Senegal ele ficou independente da França. Então, o que que acontece? Hoje em dia eles têm ótimas relações, então relações comerciais, tem também implantação da cultura francesa, da língua francesa. Então eles têm boas relações. Então o que que acontece? Acontece mais ou menos o que acontece entre os brasileiros e os portugueses. Você vai em Portugal, tá cheio de brasileiro. E você vai na França, tá cheio de senegalês. Contém também outras pessoas, outras nacionalidades, como o pessoal do Maghreb, ali que é o norte da África, né? Argélia, Marrocos, Tunísia, tem muitos magrebinos. Enfim, você tem pessoas, tem muito Mali, Camerun, que é os Camarões. Enfim, você tem vários porque existe toda uma história entre eles ali. Então, você tem uma população senegalesa muito importante na França. Eu mesma, tinha amigos senegaleses por lá. E então, o que que acontece nesses casos, né? Existe um choque cultural, porque você, dentro de casa, vamos supor, você é filho de imigrantes senegaleses, né? Como eu disse agora há pouco, você faz parte de uma família muçulmana, o teu pai vai pegar uma segunda esposa, enfim, você vai seguir certas tradições, certos valores familiares e valores sociais que não correspondem muito com o lugar onde você mora.
Então, essas pessoas que moram na França, elas têm que conviver com isso diariamente, porque elas vêm de uma cultura diferente. Então, no caso dessa menina, da Aminata, ela, ainda mais ela uma garotinha, né, tão jovenzinha, ela tá naquela coisa de estar se desenvolvendo, ainda mais que você tá chegando na adolescência. Então aqui vou dar um outro spoiler, tem uma hora que ela menstrua, sabe? Aí tem uma tia lá, uma senhorinha que é tia dela, fala, você agora é uma mulher. Então aquela coisa nesses países, né, uma menina de 11 anos menstrua, já praticamente tá pronta para casar, sabe? É esse tipo de coisa. Aí é aquela coisa, a gente como ocidental, a gente acha isso um absurdo, mas no mundo existem povos que vivem assim. A gente acha um absurdo? Acha, mas vai fazer o quê? Né? Que a gente pode fazer? Pelo menos, né, a gente pode só conversar sobre isso e abrir essa discussão. Então, o que acontece? Então, né, ela tá indo ao mesmo tempo, ela tá indo para a escola, ela encontra a Angélica, que se eu entendi bem, a Angélica, que é uma outra menininha ali de seus 11 anos, que mora no mesmo prédio, acho que ela mora no mesmo prédio que a Aminata, e essa Angélica faz parte desse grupinho de meninas que querem participar desse concurso de dança. Então, e aí, bom, enfim, eu não vou entrar em detalhes do filme, da história toda, vocês vão lá no Netflix e assistam, mas o que acontece? As menininhas, elas se juntam para dançar, mas elas se espelham, né, numa imagem muito sexualizada da mulher. E na cabecinha delas, elas acham que elas têm que seguir aquele caminho. Porque, lógico, são crianças de 11 anos e você com 11 anos, o que você conhece da vida? O que você entende? Você não entende nada, sabe? Então, e para a Aminata, que está nesse conflito cultural, para ela é tudo muito vasto, tudo muito novo, tudo muito diferente. E ela está ainda vivendo essa situação dentro de casa com a mãe, porque ela está vendo a mãe sofrer. A mãe não está se dando conta que ela está percebendo que a mãe está sofrendo. A mãe, ela não se dá muito conta disso, mas ela percebe. Porque ao longo dessa história, o que acontece? Essa segunda esposa, ela vai vir para a França para morar com uma família. Então eles vão morar ali todo mundo juntos e com certeza essa segunda esposa também vai ter os seus filhos. Então imagina, né? E ali no apartamento deles está sendo preparado um quarto especial para receber a segunda esposa, que vai ser o quarto onde vai ficar a segunda esposa junto com o marido. Então, nosso quarto é uma coisa meio que sagrada ali no filme, porque, tipo, ninguém pode entrar e tal. Aí tem uma hora que a Aminata, ela entra com a Angélica, né, as duas menininhas, aí elas começam a pular em cima da cama. É uma cena assim, sabe? Aquela coisa meio criançona, assim, sabe? Enfim, porque tem todo um mistério em volta daquilo tudo, né? E então, tudo novinho, os móveis, tudo novo, tal, ali dentro daquele quarto. E também tem um momento que elas recebem a indumentária, aquela indumentária que elas usam, né, as africanas, para festas, sabe, aqueles vestidões, aqueles chapéus enormes, tudo muito colorido, muita joia, muito ouro, aquela coisa toda, né, eu acho fantástico. Lá na França você vê demais, Paris você vê isso toda hora, sabe, porque, né, tem muitos africanos, não só senegaleses, como os países da África, né, como eu mencionei agora há pouco. Então é muito comum a gente ver quando tem casamento, esses casamentos, né, as mulheres, elas usam essas indumentárias que são bem chamativas, elas são bem, eu acho bem bonito, eu acho bem legal. E elas recebem, né, tanto a mãe e a Aminata, elas estão olhando. A Aminata no começo ela acha bonito e tal, mas depois ela começa, sabe, ela vê a cara da mãe, ela olha pra mãe, vê o sofrimento da mãe, vê como a mãe, ela tá triste, aí ela meio que começa a rejeitar o vestido, sabe, porque ela tá sentindo muito, ela tá muito sentida pela mãe, porque ela tá dividida entre dois mundos, ela tá dividida entre o mundo onde a mulher, ela tem que ser submissa ao homem, tanto é que tem uma cena onde elas estão rezando, né, elas estão
as mulheres, não é um ritual, mas tipo assim, elas estavam, as mulheres muçulmanas ali, elas estavam num momento rezando, então o discurso, né, o discurso era esse, que a mulher ela tem que servir o homem, que a mulher tem que ser submissa ao homem, etc e tal. Então isso faz parte, infelizmente, da cultura deles, e a Aminatá, ela tá dividida, porque ela tá vendo, mas espera aí, essa cultura, a religião tal tá impondo esse modo de vida, essa forma de viver, e ao mesmo tempo eu tô vendo que a minha mãe tá super infeliz com isso. E aí, paralelamente, ela tá indo pra escola, ela tá convivendo com as amiguinhas ocidentais, que, né, que coloca aquelas roupas super sexy, super, né, que daí já é um outro debate, né, porque daí entra também a polêmica do filme, né, porque de sensualizar demais essas jovens meninas. Então, a Aminatá, ela tá super dividida, entre dois mundos. Inclusive tem uma outra cena, porque nesse grupinho de meninas tem uma outra menina também que é de origem africana, mas no filme não foi mencionado de qual país, pelo menos eu não me lembro de ter visto de qual país ela vinha. E teve uma hora no filme que ela fala, nossa, se eu fizesse isso que você fez, meus pais tinham me mandado embora pro país, né, pro bled. Né? Bled é uma expressão francesa para dizer o país de origem, né? Então ela falou, nossa, se eu tivesse feito isso, eu tinha sido enviada para o país de volta, porque tipo assim, para você ser consertada lá no país, né? Mais ou menos querendo dizer isso. Então agora a gente vai para a parte da relação da Aminatá com as amiguinhas e com esse mundo ocidental, e aí que a gente vai entrar um pouquinho na polêmica que aconteceu 2 anos atrás. Mas antes, gente, c'est le moment pub. Le moment pub, aqui é o momento jabá do Cadê Minha Baguete. Se inscreva no canal, deixa like, aperta no sininho, deixa um comentário, dá um beijinho aí pra prof, vai me seguir no Instagram, blá, blá, blá. Jabá! Então, gente, o que que acontece, né? Ela como uma adolescente, uma pré-adolescente, né? Porque 11 anos é aquela, eu nem sei o termo correto, se ela é uma criança, pré-adolescente, enfim, você tá naquele momento, naquele limbo da existência, porque pra mim a adolescência é o limbo da existência, pardon, né? Opinião pessoal, enfim. Então, ela tá dividida entre a cultura dela, dos pais, do país de origem, e a cultura ocidental da França, lá onde ela mora, e mais o que acontece com as amiguinhas, né? Porque elas começam a treinar e tal. Então, o que é que acontece? Obviamente, nessa idade, você não tem noção da vida, você não conhece a vida, você é inocente, você não entende, não vê maldade nas coisas. Então, elas veem aqueles vídeos de mulheres super sensualizadas, enfim, aquela coisa. E ela acha aquilo bonito, ela acha aquilo, ela quer se espelhar naquilo, ela se, como é que diz, ela se inspira, né? Ela e as amiguinhas também. Então, aí o que acontece? Elas começam a dançar de forma muito sugestiva, o grupinho ali, as coreografias que elas começam a criar é muito sugestivo, porque elas estão convencidas de que aquilo ali é o que tem que ser feito, que aquela ali é a imagem que a mulher deve passar para o mundo. Obviamente, elas não têm ainda a experiência de vida para entender que não é bem por aí que as coisas funcionam. Aí que chega onde o filme peca, né? Que aí nasceu a polêmica, porque como elas começam a treinar aquelas danças sugestivas e tal, para as meninas de 11 anos, pegou muito mal. Enfim, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso mais no final do vídeo. Porque você vê a inocência delas. Gente, tem uma cena aqui, um spoiler, que tem a outra menininha. Gente, elas estão num parque, acho que fazendo um piquenique. A menininha, ela achou uma camisinha, um capote, né? Ela começou a soprar porque ela achou que era um balão. Aí as outras meninas se deram conta, elas saem correndo, começam a gritar. Aí leva a menina pra casa, começa a esfregar com sabão a boca dela, a menina chora. Gente, é de cortar o coração, sabe? De cortar o coração mesmo, essa cena. Elas mentem a idade, falam que tem 14 anos, mas na realidade elas têm 11, sabe? Aí a coisa começa a apertar mesmo, porque teve um momento que a Aminatá, ela roubou o celular lá né, passou a Elsa no celular lá de um familiar dela, de um cara lá, não sei se era familiar dela,
E tipo, aí o cara vem cobrar, não, cadê meu celular, tal, não sei o que. Ela começa, sabe, a se insinuar pra ele e tal. Gente, sabe, uma coisa absurda. Aí o cara, não, devolve meu celular, vai embora, sabe? Tem também uma outra cena onde elas entraram lá naqueles, sabe, aqueles lugares de paintball, né? De paintball. E elas entraram sem pagar, entraram pela porta dos fundos. Daí o segurança pega ela, o segurança, olha, vou chamar os seus pais, vou chamar a polícia, aquela coisa, né? Aí nisso chega um outro segurança, aí elas começam, sabe? Aí o outro segurança, ele já começa com um olhar assim meio perverso, entendeu? Então, você vai vendo ao longo do filme que vão acontecendo situações que fogem do controle, enfim, que nessa idade você não tem controle de nada, já para começo de conversa, né? Mas imagina, situações que elas não medem, elas não conseguem medir o perigo e as consequências das ações delas. Então, por isso que a gente sabe que você tem que realmente proteger os pré-adolescentes e as crianças, porque eles não têm noção do perigo, eles não calculam, eles não têm a maldade. Você acha que eles têm uma certa maldade, mas não tem. Aí a história ela começa a se desenvolver e a Aminatá ela começa a ficar cada vez mais abusada, cada vez mais malcriada, cada vez mais, sabe, exagerando, que chega uma hora que até as amiguinhas começam a falar assim, peraí, você tá indo longe demais. Chega uma hora que a mãe e a tia dela, eles chamaram um imana, né, que é tipo seria o equivalente de um sacerdote muçulmano, né, tipo um padre, e ele vai na casa dela, tipo, para fazer umas rezas e tal, e aí até ele fala, não, mas não tem espírito nem demônio nela, não tem não. Sabe, porque todo mundo começa a ficar assustado com isso. Realmente, a menina, ela tá vivendo uma crise identitária muito, muito forte, muito, muito pesada. Então, é muito triste, porque você vê que essa menina, ela precisaria ser guiada, né, para poder evoluir de forma mais sensata, de forma mais saudável na vida. Então, eu acho que, para mim, a grande mensagem foi essa. Justamente, né, porque eu vi até uma entrevista da diretora e ela fala sobre isso, né, que realmente existe essa coisa da hipersensualização de jovens, de mulheres, né, porque acho que para ela o intuito desse filme era denunciar esse tipo de coisa. E abrir o debate, né, sobre isso, porque isso daí é muito nocivo. Tanto que mesmo de mulheres adultas, a hipersensualização de mulheres adultas também pode, você vê, transferir para jovens que vão se identificar com esse tipo de coisa e vão começar a repetir um comportamento e desenvolver um comportamento que vai trazer muitos problemas para elas. Então, tem um outro detalhe aqui do filme, né, é porque uma boa parte dele foi gravada ali no 19e arrondissement, no 19º distrito de Paris, que era onde eu morava, ali perto de La Villette. La Villette é onde elas vão, lá onde tem o tal do paintball, que elas entram, então lá tem um parque, tem, enfim, ali, le Parc de la Villette, vocês podem ir lá no Google Maps para dar uma olhada. E também tem a parte ali onde elas dançam e que elas vão treinar, que é tipo uma linha de trem desativada. Gente, aquilo lá era do lado de casa, ali perto do Parque do Butte Chaumont. Então, eu achei legal falar sobre isso, porque isso daí mostra que Paris não é só Champs-Élysées e Tour Eiffel. Paris também tem os seus bairros mais afastados, mais populares, e era ali que eu morava, e um bairro excelente, por sinal. Bom, gente, então para terminar, para concluir esse vídeo, o que eu achei, né, pessoalmente falando? Bom, já como vocês entenderam, eu queria muito conversar sobre esse aspecto dela, do filme, dessa divisão cultural, que a Aminatá tá vivendo. Em relação ao filme, eu concordo que realmente muitas cenas ali elas foram desnecessárias, não tinha necessidade de sensualizar tanto, porque a gente tem que pensar que as atrizes que participaram desse filme eram meninas de 11 anos na época. Então, se para você que é uma atriz
deve ser uma atriz adulta, já deve ser desconfortável você fazer uma cena um pouco mais sensual e tal, imagina para uma menina de 11 anos, então imagino que realmente foi polêmico, foi bizarro, muita gente não gostou disso, eu também não, eu me senti um pouco constrangida assistindo certas cenas, tá? Mas eu não me deixei levar por isso, eu quis me concentrar, eu foquei no conflito interior que a Aminata estava vivendo, porque de uma certa forma eu me identifiquei com isso, porque quando você vive em um outro país, você tem sim diferenças culturais muito importantes e isso molda muito quem você é, mas também te confunde, para você chegar a descobrir quem você é, entre aquilo, os seus valores, aquilo que você aprendeu e aquilo que você está se tornando, é uma jornada muito longa e às vezes muito dolorida. Eu falo, apesar de eu ter ido para a França já aos 19 anos, mas toda a minha vida de adulta eu vivi lá. Então, o que acontece? Eu passei por momentos também difíceis, lógico, não estou comparando com a história das meninas, tá? Mas, assim, para vocês entenderem que realmente existe uma grande diferença cultural. Tanto é que no final do filme, porque teve, no final do filme, aqui o spoiler, tá, gente? Spoiler do final do filme. Elas vão participar do concurso de dança e elas vão com uma roupinha de dança, bem curtinha, pequenininha, aquela coisa toda. E então no final tem lá no quarto da Aminata, tem a roupinha de dança que ela participou do concurso e tem a indumentária dela para ir no casamento do pai. Então tá os dois um do lado do outro. Eu achei bem interessante, eu achei bem simbólico essa cena, porque isso, né, já mostra ali, já retrata ali, realmente resume a diferença esse conflito que existe dentro da Aminata. Eu achei bem interessante. Então, eu convido vocês a assistir esse filme para ver, aí vocês vão descobrir se a Aminata ela consegue achar um equilíbrio, um meio termo, tá? Nessa jornada dela. Então, mais uma vez eu peço para vocês serem educadinhos aqui nos comentários. Concordo, como eu já disse, eu concordo que tem essa parte espinhosa aí da polêmica, né? Enfim, todo mundo vai achar uma coisa diferente, mas o meu intuito aqui foi trazer esse aspecto, porque foi o aspecto que realmente me tocou nesse filme, tá bom? Bom, mes amis, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne journée, une bonne soirée, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você está assistindo. Vai lá me seguir no Instagram. Maratona aqui o vídeo, gente. Eu preciso fazer 4.000 horas para ser monetizada, tá bom? Então vamos maratonar aqui. Je vous fais un gros bisou. Bye!